Então, pessoal, esses nossos companheiros que estão vindo para cá, para o planeta Terra, de outro planeta que passa por um estágio de evolução que Capela passou, há 12 mil anos mais ou menos, nós viemos de Capela para cá, porque nós fomos degradados. Eu gosto muito de ouvir as lives do Geraldo Lemos, tem várias aí no YouTube. Ele conviveu muitos anos, mais de 20 anos com o Chico Xavier. Ajudava toda semana lá nos trabalhos. E ele tem um trabalho maravilhoso. Ele conta coisas assim da convivência com o Chico, que convivia ali com os amigos mais chegados, e faz com que a gente conheça mais o Chico, mais profundamente. E o Chico, um dia ele perguntou para o Chico, como saber quem veio de Capela? Ele falou, aqueles que já compreendem a reencarnação, já acreditam em reencarnação, na pluralidade das existências, esses vieram de Capela para cá. Então, com certeza, nós viemos de Capela. Nós não passamos na prova lá, o que está acontecendo aqui agora na Terra, e nós fomos degredados. Esse degredo está acontecendo aqui na Terra desde a Segunda Guerra Mundial. Estão sendo levados muitos irmãos para outros planetas. E em compensação está vindo esses irmãos também de outro planeta mais evoluído, que já está no estado de regeneração, estão vindo para cá. E nós que estamos adentrando ao estado de regeneração, estamos acolhendo esses nossos irmãos. E muitos daqui que não alcançarão esse grau de evolução para continuar aqui na Terra, como Jesus disse no Sermão das Montanhas, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a Terra. Então, esses que não alcançaram esse grau de compreensão, de sentimento, de vivência, os pacificadores, as pessoas de paz, esses estão sendo degradados. Não aqui fisicamente, como nossos irmãos entendem, né, que vai subir ali da rua, do ônibus, do avião, mas ao desencarnar, estão sendo levados espiritualmente para outros planetas. O Chico fala de um planeta, segundo o Geraldo Lemos, chamado Quiron. E esse planeta ele é igual à Terra, a mesma atmosfera, vegetação, os mares, montanhas, é o mesmo clima, só que está 12 mil anos atrasado em relação à Terra. Então lá hoje estão descobrindo a roda, o fogo, né, morando em cavernas. Então muitos desses nossos irmãos estão sendo, ao desencarnar, né, do lado espiritual, ou para quem não entende o que é desencarnar, ou morrer fisicamente falando, o espírito é encaminhado para esse planeta, onde vai continuar ali a sua evolução. Porque na casa do Pai tem muitas moradas, como Jesus nos fala, e sempre tem essas transmigração de almas, né? É como na escola, esses manejos aí, né? Mas todos somos filhos de Deus e todos nós, nenhum de nós está esquecido pelo Criador, e é importante que faça essa seleção. Vocês já imaginaram, na época que Jesus estava aqui, fisicamente falando, né? Porque Jesus nunca saiu da Terra. Quando o pessoal fala, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, mas Jesus nunca saiu da Terra. Jesus, segundo o Chico, ele toma conta de 5 planetas, não é só da Terra. E a Terra é um deles. Então, como o espírito evolui, ele pode irradiar em vários locais ao mesmo tempo, como o Sol. O Sol está lá e ele irradia para vários planetas, não é?
Todos os planetas que estão no nosso sistema, o nosso Sol aqui irradia para eles. Então, o espírito, quando ele evolui, ele irradia para vários planetas ao mesmo tempo e não precisa estar ali fisicamente. É o quem tem olho para ver que veja, não é? É como a internet, olha. Como é que eu sei que eu estou na casa de vocês? Não é vendo fisicamente, que nem o Tomé queria ver Jesus, né? Mas é vendo pelo olho, quem tem olho para ver que vê, que veja. O olho do entendimento, o olho do raciocínio, do espírito mais desperto, mais maduro, compreende essas coisas. Então eu tenho aqui fé, a fé me traz a certeza de que eu estou falando para vocês dentro das suas casas, no seu celular, no seu computador, onde você estiver, no mato, onde você estiver, eu estou ali na telinha falando com vocês. E o Chico também fala que, mais ou menos, daqui uns 30 anos, nós vamos ter contato com as dimensões espirituais. Nós vamos poder ligar nosso celular, que vai ser, claro, muito mais sofisticado, né? Ao nosso computador, ou outros aparelhos, né? Que vai substituir esses. E vamos ter contato e ver ali o que está se passando nas dimensões espirituais. Tem várias dimensões. As dimensões das trevas. Quem gosta de filme de terror vai assistir bastante coisa das dimensões trevosas, né? Ou do purgatório, do umbral. As trevas é a número 1, a dimensão 1. A dimensão 2 é o que nós chamamos de umbral, que fica em volta de nós. A dimensão 3 é onde nós estamos aqui, nós estamos na terceira dimensão. Ao desencarnar, ou nós vamos para a dimensão 2, se for muito ruim mesmo, nós vamos para a dimensão 1. Porque nós viemos de lá. Se for melhor, nós vamos para a dimensão 4. A quarta dimensão é onde os espíritos desencarnam, que já são mais pacíficos, né? Mais do bem, mais positivo. Então, vamos para a quarta dimensão. E aí, com o tempo, nós vamos evoluindo mais e nós iremos ter a segunda morte. Qual é a segunda morte que fala lá na Bíblia, né? O nosso perispírito morre, porque aqui nós deixamos o corpo físico. Mas na quarta dimensão, nós continuaremos com um corpo ainda físico, que é o perispírito, que é o intermediário que liga eu, espírito, ao corpo físico que eu estou usando. Não é o meu espírito, é errado falar o meu espírito, né? Eu, espírito, é o meu corpo físico e o meu perispírito. Mas eu sou a essência, eu sou a essência imortal, eu sou Deus que Jesus fala, sois deuses, imagem e semelhança do Criador, eu, espírito. Então, nós vamos desacoplando, que nem o foguete quando vai para a Lua, né? Ele sobe a uma determinada altura, solta um pedaço lá que impulsionou ele para entrar em órbita, solta lá no mar e continua. Então, nós, ao soltar esse corpo físico, né, na realidade não é nós que soltamos ele, a não ser que você se suicide e tente soltá-lo. Mas, no geral, ele acaba a energia vital e ele nos expulsa, não tem mais energia para nos assegurar dentro dele, os liames físicos não nos prendem mais. E nós, então, saímos como o pé sai de um sapato sem cardaço, todo aberto, com uma maior facilidade, né? Nós saímos e vamos para a dimensão espiritual, que já é em volta de nós mesmos, saiu do corpo físico. Quando o corpo dorme à noite, nós saímos do corpo e já estamos na dimensão espiritual. É tudo dimensões vibracionais, que nem o rádio, a televisão, né? São várias ondas, mas uma não interpenetra na outra. Cada uma tem o seu canal vibracional. De acordo com o que nós vamos aprendendo as leis naturais da vida, nós vamos conquistando esses degraus vibracional. Então, quando na quarta dimensão não precisarmos mais reencarnar aqui na terceira,
já vencemos a etapa de aprendizado, nós vamos passar para a quinta dimensão. Aí haverá, então, o desacoplamento do perispírito, que é a segunda morte. Aí nós perderemos a nossa silhueta humana e teremos, assim, uma forma de luz, que nem aqueles espíritos que visitaram o Chico Xavier lá naquele hospital, passou no Fantástico. Está no YouTube aí, se você entrar aí, para espíritos visitando o Chico Xavier lá no hospital, você vai ver como é que é. Assim como às vezes você vê uma estrela cadente, né? Aquela luz que risca os céus, pode ser espíritos de uma evolução da quinta dimensão em diante, tem a sexta, tem a sétima, que está passando por aí para algum trabalho e às vezes a gente vê. Então, nós na essência não temos forma, né? Nós somos energia. Tudo no universo é energia. A energia é o estado eterno de tudo. Nós estamos usando um corpo material, vivendo no mundo onde nós vivenciamos da matéria, né? Com casas, carro, porque nós ainda não conseguimos compreender a vida fora das formas, além das formas. Devagarzinho, como nós estamos aqui conversando, nós vamos compreendendo a vida sem forma. Aí o olho, né? Quem tem olho para ver que veja, esse olho de ver racionalmente, assim como eu estou vendo vocês racionalmente, eu também posso ver o ar racionalmente, eu posso ver o mundo espiritual racionalmente, eu posso ver todas essas coisas que nós lemos nos livros, que nós estudamos, que os espíritos nos ensinam, através da literatura do Chico Xavier, né, que já está com 537 livros, segundo o Geraldinho. Ainda tem material para vários outros livros. Então, nós vamos aprendendo a ter esse olho para ver essas coisas que não são materiais. Vamos tendo o olho para ver tudo isso. Não é interessante a vida? Essa é uma viagem, a viagem da evolução, do entendimento, da compreensão. Hoje eu quero comentar sobre fé. Já estamos comentando sobre fé, não é? A fé, veja bem como é triste uma pessoa que não sabe ainda usar a fé, porque como nós acabamos de falar, todos nós temos fé. Ela é nata. Você, quando Deus nos cria, Ele já traz a fé embrionária em nós. Mas esses companheiros que ainda não sabem fazer uso da fé, é muito triste, né? Você imagina a pessoa vivendo sem fé. Porque a fé, ela traz esperança. Uma pessoa que não tem fé, que não crê que a vida continua, que existe outros mundos, outras dimensões, que nós viemos lá de longe, né? Várias outras formas, através da evolução chegamos aqui e vamos continuar eternamente, que a morte não existe. Uma pessoa que não tem essa compreensão, ela não tem esperança. E uma pessoa viver sem esperança é muito triste, porque não espera nada. A esperança faz com que nós possamos esperar algo, né? E sem esperar alguma coisa, a vida perde o sentido. Então, muitos companheiros que vivem nesse grau de evolução, por falta de fé, por falta de esperança, vivem melancólicos, vivem sem se importar com a vida, não tem destreza para nada, não tem projeto de vida, não tem um horizonte, fica neutra, né? E aí desenvolve, cai o padrão vibratório, aí desenvolve vários tipos de descontrole, disfunção orgânica,
Porque a doença não existe, pessoal. O que existe é o doente. Então, se eu fico numa situação dessa, baixa meu padrão vibratório por falta de fé, de esperança, eu fico como uma bateria descarregada. Eu fico como uma casa fechada, sem ar, sem luz. Você fecha um cômodo aí, um porãozinho aí sem janela e sem porta, que não entra o ar e que não tem a luz do sol. Depois de um ano, entra lá para você ver. Tá tudo verde, cheio de lodo, de fungos, de bolor. Então, quando um ser humano não tem a fé que ilumina, que aquece nossos corações, que nos dá o otimismo, nos dá a certeza de um tempo melhor, de dias melhores, nós vamos nos embolorando. O padrão vibratório cai, e aí a circulação não funciona, começa a inchar, o sistema nervoso não funciona direito, e já o coração não funciona direito, o pulmão e todos os seus sistemas. Então, nesse descontrole orgânico, o corpo não vai longe, ele perde a sua energia vital e nos expulsa dele. E nós rolamos para lá e continuamos desencarnado, fora do corpo, muitas vezes ainda ligado ao corpo, lá sepultado, né? E quantos que ficam, às vezes, anos ligados ao corpo lá, dormindo, e não está nem aí, e nem tem consciência que também o corpo já morreu. E até que é socorrido, levado a um hospital, na dimensão espiritual, e lá, como aquele filme O Nosso Lar mostra bem isso, né? O socorro, inclusive do André Luiz, esse espírito iluminado que manda tantos livros importantes para nós, né? Mandou aí através do Chico 16 livros, me parece, uns ensinamentos fantásticos. E ele ficou um tempo nas zonas de sofrimento, no umbral, porque ele fumava, ele bebia, então ele foi considerado suicida. E ao ser socorrido lá no hospital, ele teve o tratamento e logo se recuperou. Então, aí você é recuperado lá, espiritualmente falando, e prepara para novas encarnações. A vida não dá saltos. Então, quando a pessoa tem fé, ela tem uma energia, como uma bateria carregada, como uma casa arejada, iluminada. Né? Ela está num outro patamar vibratório. Dificilmente essa pessoa vai sentir alguma disfunção orgânica, né? A qual chamamos doença. Porque ela respira. A pessoa, quando ela está melancólica, ela está triste, ela nem respira direito, ela respira pouquinho, respira curtinho, né? E quando a pessoa tem fé, ela levanta a cabeça, ela é altiva, ela é alegre, ela está feliz, ela inspira mais oxigênio, a sua mente está em coisas positivas, ela faz uma prece, um pensamento que eleva a Deus, de agradecimento, ela tem um sol brilhando dentro dela. Então, os seus órgãos estão funcionando bem e ela se sente bem. Não tem medo de morrer, porque sabe que a morte não existe, né? Jesus mostrou isso depois da crucificação, quando ele veio conversar com os apóstolos, né? Mostrando que ninguém morre, só o corpo que acaba a energia vital e você, então, sai fora dele, mas você não é o corpo. O corpo é uma mera roupa da alma que somos. Então você vive tranquilo. Se você tem um conhecimento espiritual, né, do qual nós estamos aqui comentando, você vê a vida nos dois planos.
Porque quem vê a vida só no plano físico, ele fica meio perturbado, ele não entende o que está acontecendo, não é verdade? A pandemia, o vírus, está morrendo tantas pessoas por dia aqui no Brasil, 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas, mas pessoal, sempre morreu mais de 4.000 pessoas por dia aqui no Brasil. E morre hoje também, porque nasce muito mais do que morre. Encarna mais do que desencarna. Mas é um processo natural. Chega aquele pessoal e esse pessoal vai ter um descanso, né? E preparar uma nova volta. Que nem na escola, terminou o ginásio, sai todo mundo. Outros estão ocupando o espaço. E agora você vai se preparar para fazer um colégio, né? E seguir em frente. Então é assim, isso é natural na vida. Quando a pessoa não tem essa visão, ela fica desesperada, ela fica com medo de morrer, ela vê um parente que morreu, um filho, um pai, uma mãe, um marido, a esposa, um amigo, ela fica triste, não sabe o que fazer. Se você fala, Deus sabe o que faz, confia em Deus, ela fica até brava com a gente. Que Deus deixou morrer a pessoa que eu gosto, meu pai, minha mãe, meu filho. Que Deus não existe. Você já viu Deus? Eu nunca vi Deus, né? Deus não é para ver fisicamente, pessoal. Deus é para ver racionalmente, não é? Você nunca viu o ar, mas você acredita que o ar existe. Por quê? Você sente o ar, não é? O vento é o ar em movimento, você sente. Você percebe isso. E Deus, se você entrar na sintonia que nós estamos falando, de compreender as leis naturais da vida, você sente Deus. Você sente essa energia criadora que te eleva, que te dá alegria, que te dá paz, que criou. Essa energia que criou o céu, as estrelas, o mar. Foi o homem que criou? Né? A pergunta número 4 lá do Livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas e respostas. A pergunta número 4. Como acreditar na existência de Deus? A resposta. Vós usais uma maneira de dizer. Tudo que está feito, alguém fez. Logo, aquilo que não foi Deus que fez, que não foi o homem que fez, só pode ter sido Deus, né? Essa inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que não tem uma forma, mas é essa energia intelectiva que está em todo lugar. Como nós falamos agora há pouco, o Sol se irradia para todos os planetas em volta. Essa energia que chamamos Deus, Oxalá, Alá, não importa o nome, inteligência suprema, essa energia, ela se irradia para o universo inteiro, em cada célula, em cada átomo. Ela está em nós, em cada célula, em cada átomo. Por isso que nós também somos essa energia. Nós somos essa centelha divina dessa energia, né? Por isso que Jesus disse, sois imagem e semelhança do Criador. Nós somos igual, imagem e semelhança é ser igual, não é? Então a mesma coisa dizer que aquela luzinha, aquela energia que está fazendo aquele LEDs acender, é imagem e semelhança da grande energia lá do Itaipu, porque é de lá que está irradiando para cá, não é isso? Então, toda planta, todo animal, todo verme, bactéria, todo homem, todo anjo, é uma centelha dessa energia chamada Deus, o Criador de todas as coisas, né? Por isso ele está em toda parte. Por isso nós somos imagem e semelhança dele. Nesta forma energética, né? Sem forma material. Que a matéria, ela é transitória, ela é passageira, ela não tem durabilidade eterna. O eterno é a energia. A matéria não dura para sempre. O planeta não vai durar para sempre. Nada que é material vai durar para sempre. Tem o seu tempo de duração, prazo de validade. Por isso, quem tem essa fé, essa esperança, que vê a vida com um olho racional, a vida eterna,
você não tem medo de nada, porque você pensa, se eu morrer, seja do vírus, seja de um acidente, nada é por acaso. Se eu tiver que passar por um acidente, se eu não provocar e passar sem culpa, é porque eu precisava passar por esse processo. Se o vírus me pegar, seja H1, seja qualquer vírus, qualquer doença, eu desenvolver um descontrole, né, orgânico e vier a morrer de alguma função dessa daí, é porque eu preciso passar por aquele processo. A vida está querendo me ensinar alguma coisa que eu ainda não sei. Então, eu pensando assim, eu vivo sem medo. Medo de quê? Medo para quê, não é verdade? O medo é muito ruim, uma sensação muito ruim que dá no plexo das emoções, né? Aqui na altura do coração. Sem medo, você vive mais serenamente, você anda por aí tranquilamente, tomando seus cuidados, é claro, mas não deseja matar ninguém. Né? Eu não desejo matar ninguém. Se alguém me matar, como diz o Divaldo, né? Joana de Anjos fala com o Divaldo assim, se alguém te matar, o problema é dele. Mas se eu matar alguém, aí o problema é meu. Eu jamais gostaria de ver uma pessoa morta ali e dizer, eu matei. Eu dei uma de Caim. Não. Se eu morrer, alguém me vier a fazer isso comigo, eu sacoalhar a poeira e vou embora, não vou ficar perseguindo, com raiva, querendo vingança, não. Se puder ainda dar um conselho, através do desdobramento pelo sono, quando esse irmão desencarnar, puder recebê-lo, encaminhá-lo, ajudá-lo em alguma coisa, é o que eu quero fazer. Porque a gente sabe que nós somos todos irmãos, filho do mesmo Criador. Vamos estar nos encontrando pela vida eternamente. Nós nunca deixaremos de existir. Isso me lembra, ontem eu li um conto naquele livro Deficientes Mentais, porque foi eu estava lendo um conto ali, né? E quando a gente vai fazer uma palestra assim, eu sou assim, né? Apesar que já faz uns 30 anos que eu faço, mas você fica numa tensão, o que que eu vou falar? Sobre o quê? E aí você lê uma coisa, lê outra, procura uma coisa, procura outra, para na hora você ter conteúdo. Então eu estava lendo uma história do Pablo. O Pablo foi um menino, né? Nasceu pretinho, numa favela, gostava muito de usar roupinha de marinheiro, né? Que teve um tempo que era moda. E esse menino tinha problemas, ele era um excepcional, tinha dificuldade para aprender, foi andar depois dos 4 anos, falava pouca coisa, mas era um garotinho alegre, feliz. E quando as tias lá da escola tinham paciência de ensiná-lo, ele aprendia algumas coisas. E ele era a alegria ali da favela. Brincava com os coleguinhas, né, de preferência os mais novinhos que ele, que o compreendiam mais. Um dia, ele brincando nesse vai e vem, na correria dele, ele dizia que às vezes ele via os pais reclamar da vida, mas ele não reclamava, ele era feliz, ele gostava da vida que ele tinha. Ele brincava ali na poeira, fazendo carrinho de pedra, de um tijolo, né? Era a felicidade dele. E é assim mesmo, pessoal. É bem assim, viu? A criança, ela não quer saber de luxo, ela quer simplesmente ter liberdade de brincar, tá com fome, ela quer se alimentar, tá com sono, ela quer dormir, dorme até no chão. Não quer saber se a cama é especial. E veste uma camiseta, anda descalço, põe chinelinho no pé. A criança é assim. E é bom viver assim, né? Eu cresci assim, eu nasci lá no interior de Minas e foi assim que eu vivi. Quantas vezes eu, com meus 5 anos, me lembro até hoje, pegava um tijolo velho e saía empurrando pela estrada, naquela poeira da estrada, né? Já não tinha asfalto naquela época e até hoje nem tem. E era o caminhão, porque a gente viu o caminhão que ia coletar os latões de leite, então era o caminhão.
fazer carrinho de carretel. É muito gostoso ser criança, não é? Então, nessas brincadeiras dele, houve uma briga lá na favela. E aí nessa briga saiu um tiroteio e ele pegou uma bala perdida. Apesar que não existe bala perdida, né? Ela encontra o seu alvo de acordo com a ação que a gente realizou, a gente tem a reação. Então cria essa imantação de atrair essas coisas para nós, porque nós estamos em débito. E ele sentiu aquele ardume no peito, e embaralhou, ele ficou tonto e caiu. Assim que ele caiu, ele já viu um senhor. Ô Pablo, não se preocupa não, meu filho, vem comigo. Pegou ele no braço e ele lembra que ele se transformou em dois. Ele viu o corpo dele ali, caído, sangrando, e ele em pé ali, e o senhor pegando ele no colo, né? Quer dizer, deixou o corpo físico e espiritualmente saiu. E aí foi levado para o plano espiritual, acordou lá. E se familiarizou, se recuperou e começou a participar da escola. E lá na classe dele, todos os que ali participavam naquela classe eram espíritos assim igual ele, que tinha reencarnado com deficiência mental. Aí um colega fala para ele: ô Pablo, você sabe por que você foi um deficiente mental? Nós sabemos, o professor sabe, pergunta para ele explica. Aí ele perguntou para o professor falou: você já está bem recuperado, agora você precisa saber mesmo. Você foi deficiente mental, Pablo, porque você foi um feitor de uma fazenda muito grande, e tinha muitos escravos, mas você judiava muito desses escravos. Quando eles fugiam, você o perseguia e trazia, e às vezes o matava. Você não tinha pena, não. Então você adquiriu muito karma, muitas energias de ódio desse pessoal, né? Quando você desencarnou, você ficou lá nas zonas umbralina, onde o católico chama de purgatório, né? Nós chamamos de umbral. E lá você foi perseguido por aqueles que você torturou, matou, chicoteou, sofreu por muito tempo. Eles estavam te esperando. Aqueles que perdoam seguem em frente, mas aqueles que não perdoam, pessoal, ficam obsediando, fica grudado ali, fica esperando desencarnar para se vingar. E sofre junto, né? Então, depois de algum tempo de sofrimento, ele foi encaminhado às reencarnações. Ele tanto mal que ele fez, ele virou um ovoide. André Luiz nos explica isso no livro Libertação, me parece. Quando a pessoa faz muito mal para o seu semelhante, ela perde a forma humana do perispírito. Que o perispírito é que nem o negativo que revela o retrato, que é o corpo físico. Por isso, peri veio do fruto, né, o perisperma. Kardec pegou esse nome, porque peri quer dizer envoltório. E esse envoltório que nós temos, que a gente revela os corpos físicos na reencarnação, o espírito, quando ele age assim negativamente, ele perde essa forma humana e vira um ovoide. E quando vira esse ovoide, tem muitas pessoas que usam droga, que vivem aí num baixo padrão vibratório. Tem muitos ovoides ali grudado nela. Muitos livros explicam isso para nós. A pessoa às vezes anda com vários ovoides na cabeça, parecendo um enxame de abelha ali. Tem ovoides desde o tamanho de um caroço de ervilha até o tamanho de uma laranja, de uma melancia, de vários tamanhos. E ficam grudados na pessoa, por quê? Porque eles ainda precisam daquela química que a pessoa está usando, e eles servem de marionete, de canudinho para eles. Eles sugam o álcool, a química que eles precisam, porque eles estão viciados, as células estão dependentes daquilo, e eles usam essas pessoas
Então diga-me quem és, que eu te direi com quem andas, não é? É o inverso, espiritualmente é o inverso da colocação. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. No espiritual é diferente. Aqui, se você anda com a turma da pesada, é porque você é igual. Espiritualmente, se você anda com padrão vibratório baixo e absorvendo essas químicas todas, eu te direi que você anda com aqueles igual você, que também desencarnaram, mas ainda precisam, e aí estão ligados em você, você está alimentando eles. É difícil parar com o vício por isso, né? Porque você tem que lutar muito contra o seu gostar, a sua dependência e a deles que fica ali te perturbando, para você não deixar, porque você está alimentando eles. É muito difícil. É melhor você não ter vício. Agora, se tem, procure largá-lo enquanto está encarnado. Porque senão depois você vai grudar aí no encarnado e ficar aí ligado, perdendo tempo, usufruindo daquilo que você gosta, dos vícios que você tem. Sexualmente, qualquer vício não é interessante. Tudo tem que ter controle, inteligência, né? Então, explicando lá para o Pablo. E aí, Pablo, depois de um tratamento, né, como o Voice, tivemos que reencarnar você. Você passou por um processo de gravidez, mas assim que chegou o tempo, você voltou para cá. Porque aquele processo foi só para, na matéria, fazer uma limpeza no seu perispírito. Então, às vezes, a pessoa tem um natimorto, espíritos assim que reencarnam, gera o chamado mioma, né? A pessoa, às vezes, as mulheres têm um mioma, tem pequenininhos, tem grandes. A mulher, quando ela tem o tal do mioma, ela se sente grávida, não é? Acha que está grávida, porque a barriga cresce, ela sente como se tivesse um bebê ali na barriga dela. Na realidade, ela tem mesmo. O mioma é um espírito em baixo padrão vibratório que está necessitando passar por esse processo para que a matéria seja usada como um mata-borrão e suga as energias negativas para limpar o perispírito. Aí ele depois teve uma outra encarnação, ficou 3 anos no corpo, no estado vegetativo também, para fazer mais uma limpeza. E todas essas encarnações eram junto com aqueles, a família que o recebia era aqueles que tinham raiva dele, que eram os antigos escravos, que o obsediaram, né? Então, a convivência. E aí ele reencarnou como Pablo, né? Como Pablo, ele viveu mais um pouco, ficou até mais ou menos 10 anos para desencarnar. E aí é claro que ele ia ter outras encarnações para dar continuidade ao seu aprendizado. Então, veja só que interessante a vida, né? Esse rapaz, esse feitor sanguinário, né? Que torturava, muitas pessoas têm vontade de matar, não é? Quando você assiste aquele filme 12 anos de escravidão, é um filme muito forte, né? E você vê os caras chicoteando, judiando, né? Não é fácil você manter ali, passando por aquele processo, e manter ali a sua fé, a sua paz, né? Com os conhecimentos que a gente tem, a gente poderia até aguentar. Mas quem não tem, se revolta mesmo, né? Porque é terrível um homem subjugar o outro daquele jeito, torturar o outro. Como Jesus foi torturado. Ele manteve ali a sua paz, a sua harmonia, né? E perdoa, pai, eles não sabem o que faz. Mostrando que ele não tinha raiva, mas ele entendia que aquelas pessoas que fazem o mal, não é que elas são mal, elas não sabem ainda o que está fazendo. Então, esse feitor, ele não tinha conhecimento. Porque assim que ele teve as encarnações dele e começou a conviver ali com o pessoal, ele começou a ficar uma pessoa querida, todo mundo gostava dele, apesar dos seus problemas, ele era sempre alegre, um menino feliz, eles chamavam ele. A mãe queria doar ele quando ele nasceu, por quê? Porque tinha aquela energia negativa, sabendo que foi alguém
ela foi alguém que aquela alma que estava ali encarnando, ela não sabia explicar, mas ela tinha uma repelência dele, que sabia que ele tinha judiado dela. Mas com a convivência, o marido falou, né, não é cachorro para dar. E ela então criou o Pablo. Mas com a convivência ela passou a gostar muito. Ele escutou ela conversando com a avó dele, com a mãe dela, né? Depois de desencarnada, e ela falando isso. Contando essa história, que queria doar, o marido não deixou, mas ela depois pegou um carinho tão grande por ele era uma pessoa assim, diferente, né? Carinhosa. A avó também gostava muito dele, ele era muito carinhoso comigo, muito prestativo. Então, ele não é que ele era ruim, ele não sabia o que estava fazendo. A partir do momento que ele nasceu num lar onde não deram trabalho para ele, mostrando que aquilo era normal, que tinha que fazer daquele jeito, mas ensinando coisas diferentes, ele mostrou que ele também é um ser, né? Um filho de Deus. Todos somos. Então, realmente, essas pessoas que fazem guerra, que roubam, que maltratam, que perseguem, essas pessoas, não é que elas são más, elas não sabem o que fazem. Com o tempo, a necessidade das reencarnações. Se não tivesse reencarnação, quer dizer, o ruim está perdido por resto da vida, vai para o inferno. Vai cozinhar que nem feijoada lá. O bonzinho vai para o céu. Quem é que é bonzinho que merece um céu, né? Ninguém, mas não estamos no estágio. Qual o garoto que está lá no primário que já merece um diploma de médico, de engenheiro, de advogado? Não, ele ainda não chegou no estágio de entendimento. É igual a nós. Então, a importância das encarnações. Você erra, você planta essa semente do erro, você tem a oportunidade de reencarnar, ter uma nova existência, esquecer o seu passado e vivenciar a reação que aqueles erros te trouxeram. Isso é um burilamento, vai aquela dor, aquela situação que você passa, a convivência com os desafetos, vai mostrando e vai ensinando você a se sensibilizar e a entender a vida de uma forma diferente. Se não houver o burilamento, né, que é através das muitas vidas que nós temos, como é que nós vamos evoluir? Como é que nós vamos aprender? Você não vai tantas vezes na escola para aprender alguma coisa intelectualmente? É preciso ir muitas vezes aqui na escola da alma, reencarnando, para a gente também aprender alguma coisa. Então é muito importante, a reencarnação, pessoal, é a lei número 1 na Constituição Divina. Sem a pluralidade das existências, nós não aprendemos, não entendemos nada. Porque um nasce aleijado, um é jogado na lata do lixo, o outro é morto ainda na barriga da mãe, o outro nasce rico, o outro nasce cheio de saúde. É uma diferenciação muito grande. Agora, com a pluralidade das existências, reencarnações, aí sim nós vamos entender que tudo tem uma causa, tudo tem uma razão de ser, que a vida está trazendo oportunidade de aprendizado. Se tem um filho com problema, aleijado, um excepcional, é cego, é surdo, é mudo, nós temos que cuidar daquele espírito que ele foi nos dado, porque nós temos ligação com ele de vidas passadas. Nós somos o Cirineu hoje para cuidar dele, para ajudar ele a passar por essa etapa de aprendizado, de purificação. Então, essa compreensão que os Espíritos nos traz através dos ensinamentos de Jesus é muito importante. É a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida, na nossa existência. Não existe nada mais valioso. Por isso que a verdadeira propriedade é aquilo que a gente pode levar com a gente. Levar, trazer quantas vezes necessárias forem. É o aprendizado, é o conhecimento, pessoal. Se você puder comprar um livro, troca o seu dinheiro por um livro. Um livro não tem... É uma coisa que não tem valor. É um valor inestimável, não tem preço. Ele tem um valor inestimável, ele não tem preço. Você paga R$50 num livro, mas o conhecimento que aquele livro vai te trazer, esse é o tesouro que você vai levar. O dinheiro você não leva, mas o aprendizado você leva. Você imagina o Evangelho. Que valor inestimável tem o Evangelho. Se você pagasse por ele milhões, ainda seria barato, porque o conhecimento que ele te traz, você imagina.
Esse conhecimento que a gente ganha com os estudos, nossa, é um valor inestimável. Essa é a verdadeira propriedade. Então, veja que através das nossas muitas existências, nós vamos dando um passinho de cada vez e vamos aprendendo. Quando você lê uma história dessa, isso traz oportunidade de você refletir na vida, de você ver as coisas de uma outra forma. Então hoje você vê o mundo que está acontecendo, eu vejo o mundo, na minha forma de ver, eu vejo o mundo material meio complicado, né? Meio conturbado, mas eu vejo o lado espiritual muito controlado. Né? Deus está no leme. Eu vejo a espiritualidade desencarnada, Maria Santíssima é a que toma conta do nosso planeta no momento, é uma das, né, responsável pela nossa transição. Ela tem contato ali, convivendo com os extraterrestres que estão numa evolução mais avançada do que nós, já passaram pelo nosso estágio, que estão ajudando na transição. Não saiu a Terceira Guerra, pessoal, porque os extraterrestres, em contato com a espiritualidade, não deixa sair. Porque se sair uma Terceira Guerra, não estraga só a Terra, acaba com o planeta Terra, a poluição vai mais de 1000 anos para arrumar. E também todos os planetas que estão em volta. Se você explode a sua casa, você não complica só a sua casa, mas a casa dos vizinhos, da vila, do bairro, não é? Então essa contaminação, nós temos bombas atômicas aqui no planeta Terra, essas ogivas nucleares, essas ogivas, elas podem destruir a Terra, nossa, centenas de vezes. Então os extraterrestres que têm uma condição de controlar isso, e com a espiritualidade, né, fazendo esse intercâmbio, eles não deixam a liberdade total para a pessoa fazer essas besteiras. É controlada isso aí. Então a gente vê a espiritualidade trabalhando e as coisinhas se encaminhando, muita gente desencarnando e precisa 2/3 da humanidade, né? Nós somos quase 30 bilhões do lado espiritual e do físico no planeta Terra. 2/3. Então imagina, pessoal, quase 20 bilhões vão ser degradados. Nós vamos desencarnar e muitos de nós vamos para outros planetas, de acordo com o grau evolutivo. E outros tantos que estão chegando de outros planetas, né? Que é mais evoluído que o nosso, que não passaram lá, estão sendo degradados para cá. Então esse intercâmbio está trazendo essa tecnologia maravilhosa. Veja aí há 50, 60 anos atrás, né? Há 100 anos atrás não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha carro, não tinha avião, não tinha telefone. De repente, né? Depois de milhares de anos nesse atraso, de repente começou a vir essa turma aí e trazer tudo isso que hoje nós temos. O planeta Terra hoje não tem nada a ver com o planeta Terra de 1800, de 1700. Maquinário aí, não precisa usar escravo, né? Maquinário fazendo plantações e colheitas e tratando desses 8 bilhões de seres encarnados aqui, já beirando 8 bilhões de seres encarnados aqui na Terra. E aqui pode ter 30 bilhões de seres aqui. O mar, que é 2/3 da superfície do planeta, nós vamos descobrir tecnologia para viver no mar, no fundo das águas, fazer cidades lá. Então, é muito interessante, tem muita coisa boa vindo por aí. A fé, nós não podemos esquecer a fé. Nós devemos sempre fazer essas leituras positivas. O YouTube hoje, né? Você está ali, em vez de ficar vendo novela, vendo televisão, perdendo tempo, entra no YouTube. Veja lá as lives do Geraldinho, falando sobre o Chico Xavier. É maravilhoso o que o Chico falava. O Chico, ele tem uma evolução fantástica. Até eu pus no meu Face aí, Guido Fonseca, tem uma live do Geraldinho. No final da live, ele fala das reencarnações do Chico Xavier. Ali ele fala que o Chico Platão foi o discípulo de
Pestalozzi. Depois ele veio como Allan Kardec. Depois ele veio como o João Evangelista, o discípulo amoroso lá de Jesus, que cuidou da Maria lá no pé da cruz, né? Depois ele vem, entre outras encarnações, ele vem como Francisco de Assis nos anos 1200. Ele vem depois como João Hus, em 1400 e pouco, morre queimado, porque ele pregava na língua local e ele era um bispo tcheco, e lá ele era obrigado a pregar na língua deles, mas que adiantava, o pessoal não entendia, né? Até pouco tempo se pregava, os padres pregavam na língua latim, e o pessoal não entendia nada. Então, depois ele vem, convive aí com Emmanuel nos anos, quando o Emmanuel foi o padre Manuel de Nóbrega, né, que é fundador de São Paulo, ele foi um padre ali também junto com o Emmanuel. Não foi o Anchieta, não. Foi um outro, não sei o que, Paiva. Depois ele volta aí em outras encarnações e vem como também Allan Kardec. E como Allan Kardec, comprovadamente, segundo Geraldinho, o próprio Chico um dia acabou confirmando. E aí, de 40 anos depois, ele reencarna, fica só um ano reencarnado. É uma coisa que eu não sabia, o Geraldo conta isso. Porque ele reencarnou, mas o corpo dele não estava de acordo para o trabalho que ele tinha que desenvolver. Então, em um ano ele desencarnou. E aí reencarna de novo, imediatamente. E aí vem com o corpo preparado para todas as mediunidades que ele tinha. Né? Ele tinha mediunidades fantásticas. Ele tinha uma mediunidade que ele falou para o pessoal, né? O Geraldinho escutou, estava junto, que ele olhava para a pessoa, ele via o passado da pessoa, ele via o futuro da pessoa, do que você ia desencarnar, os problemas que você ia passar. Então, ele falou que ele nem gostava muito dessa mediunidade, porque ele via muita pessoa assim, sofrimentos que a pessoa ia passar, né? Ele muito amoroso, então ele até chegou a pedir para os espíritos dar um jeito de embaçar essa mediunidade dele, que ele não gostava de ver. Diz que ele sabia de tudo, o Geraldinho ia trabalhar lá, ia pela estrada às vezes pensando alguma coisa, chegava lá, não precisava falar nada, ele respondia aquilo que o Geraldinho tinha pensado. É incrível quando você alcança uma evolução, quantos dons nós temos para desenvolver, né? O espaço perde, fica tudo pequeno, não é? Hoje com a internet o mundo ficou pequeno, não é? Nós aqui podemos falar com o outro lado do planeta, nos vendo, né? Pela televisãozinha aqui. Então, na realidade, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos vendo que tudo isso que parece uma distância interminável vai ficando pequena. Os espíritos evoluídos não tem essa distância que a gente tem aí. Nossa, para ir na Lua demora tanto, para ir do outro lado do planeta demora, para ir no outro planeta, Deus me livre, não tem nem como. Eles vão descobrindo maneiras vai ficando pequeno o mundo. Então, o mundo fica como um prédio, né? E um bairro, esses planetas em volta de nós aí fica sendo como aqui. As vilas em volta de nós, fica muito curto, muito pequeno. É uma questão da gente só evoluir, que o mundo se tornará na palma das nossas mãos, não é verdade? Muito bem, pessoal. Então, espero que tenha despertado a fé, a esperança. Quem tem fé, tem esperança. E quem tem fé e esperança, torna-se uma pessoa mais caridosa, uma pessoa que não faz o mal, que procura fazer o bem, que procura passar os seus conhecimentos para o vizinho, para o amigo, para o filho, né? Não guardar só para si. Então, é uma forma da gente fazer parte dessa corrente que ajuda na evolução do nosso semelhante. Nós somos ajudados e ajudamos. A corrente tem os seus elos, e cada elo, ao mesmo tempo que o elo é puxado, ele também tem que puxar algo, né? Senão a corrente não tem valor. E nós somos elos dessas correntes que são os filhos de Deus. Muito bem. Nós vamos agradecer
pela inspiração, pelos irmãos que nos inspiram, né? E sem a inspiração, que é a mediunidade do futuro, a intuição, a inspiração, nós não fazemos nada. A gente nem sabe o que a gente vai falar. Mas quando a gente começa a falar, se deixar, a gente fala a tarde toda, o dia todo. Porque nada acaba aqui. A vida continua sempre. Além do túmulo, o espírito ainda canta. Os seus ideais de paz, de amor e luz. No ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nestas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz, a divina alegria pura e santa. Nesta castalha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, e toda a terra inunda de esplendores, hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem na paz. Encerrar.